Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo no canal Evangelho Transmundial. E obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Obrigado por ter se inscrito ou se considerar se inscrever-se, tá? E hoje nós vamos dar início àquela série de vídeos que eu havia falado a respeito da sociedade no tempo de Jesus. E aí de repente você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver? O que isso pode acrescentar na minha vida? E eu te digo, você vai aprender muito, muito mesmo, com como ocorriam as coisas também na época em que Jesus esteve aqui, andou por essa terra, fisicamente. Então, e a gente, é uma coisa que acrescenta a nossa fé, a gente acaba crescendo na fé abundantemente. E eu gostaria que você acompanhasse essa série. Hoje, então, é a parte um, tá bom? Dessa série de vídeos Sociedade no Tempo de Jesus. E, junto com essa explanação, toda vez eu vou pregar uma palavra mediante e aí explicar o contexto daquela época, ok? Uma das palavras, a palavra que eu vou pregar hoje é uma palavra assim que mexe muito com os cristãos, porque a gente está acostumado a, a, a ver o amor de Cristo, a paz de Cristo. Afinal, ele é o príncipe da paz, né? É a rosa de Saron. E aí, de repente, você encontra uma passagem bíblica, a exemplo de Marcos, capítulo 11, verso 15, no qual a gente vê Jesus extremamente irritado, tomando uma posição assim de constornado, transtornado, melhor falando, transtornado. E aí o que levou a Cristo, sendo o príncipe da paz, a mansidão, o amor em pessoa, tomar esse tipo de atitude? E muita gente não entende, fala, nossa, como que Jesus, né, chegou a se irritar dessa maneira? E aí a gente vai pegar essa passagem para falar, que o subtítulo se chama Purificação do Templo. Nós temos que entender que no tempo em que Jesus vem, começa o seu ministério terreno e começa a pregar, o sistema religioso da época, ele estava totalmente corrompido, mas totalmente. Tudo isso que eu vou falar para você, se você quiser conferir, você pode, por exemplo, ler o livro de Flávio Joséfo, um historiador judeu contratado por Roma para relatar a história dos hebreus. E ele é fiel, ele aproveita, ele aproveita o cargo que tem como historiador, remunerado pelo Império Romano, e ele escreve a história dos hebreus com uma precisão, com uma riqueza de detalhes que é impressionante. Então, nos ajuda muito quando nós vamos estudar os textos bíblicos, quando nós temos um texto como esse, o livro de Flávio Joséfo, a história dos hebreus. Tem o historiador também Plácido, também romano, aliás romano, né? O Flávio Joséfo, ele era judeu, contratado por Roma. Já Plácido não, Plácido ele era romano. E aí você vai ter dados históricos que mudam a sua visão, você aprende demais. Então, por exemplo, a sociedade do tempo de Jesus, o sistema sacerdotal, desde da formação do templo, e é bom dizer que esse templo no qual é referido, muitos dizem, o templo de Salomão, que Salomão construiu. Não, o templo de Salomão ficou lá atrás. Ele foi totalmente destruído, não ficou nem as paredes, quando houve a invasão babilônica. Quando houve a invasão babilônica, eles saquearam tudo e derrubaram o templo. O povo hebreu, aliás, o povo de Israel,
ele fica 70 anos no cativeiro, na Babilônia, e quando retorna, eles reconstroem o templo. Seria o segundo templo. Já na época de Jesus, ministério de Jesus, terreno, eu balancei aqui a câmera. O que ele faz? É o terceiro templo praticamente, porque Herodes, né, Jesus cita o rei Herodes. O rei Herodes, ele era megalomaníaco, ele gostava de grandeza. Na verdade, ele sempre quis ser igual a Salomão, ou ter a fama igual a Salomão. Só que ele queria agradar tanto os romanos como os judeus. Para agradar os romanos, ele fez uma cidade portuária, fortificada, com muita tecnologia para a época, moderna, chamada Cesareia. Por isso que tinha esse nome, Cesareia, em homenagem a César, imperador. E aí, para os judeus, o que ele faz? Ele enfeita e engrandece o templo. Então ele vai engrandecendo o templo, ele vai fazendo obras no templo, ele não para de fazer obras no templo e embelezar o templo, que é o mesmo contexto quando Jesus diz, que os discípulos falam para Jesus: ah, mestre, vê as obras do templo, essas maravilhas. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, é esse templo. Esse templo, ele funcionava de que maneira? Quando a gente fala um templo, a gente vai pensar só no local de culto. Mas o templo que os judeus se referiam, e que é citado no Evangelho, ele não era dessa maneira. Ele tinha um pequeno lugar de culto, pequeno relativamente, tá? Por quê? Porque era composto do Santo dos Santos, um lugar reservado por um véu, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Aí tinha um outro espaço depois do Santo dos Santos, onde tinha os candeeiros e tal. E a maior atividade religiosa acontecia fora do templo, no pátio. Vamos chamar assim? No pátio. E no pátio, o que tinha? Tinha um grande altar de bronze para ser queimado ali e ser feito sacrifícios de animais. Esse já é uma determinação desde a construção do templo. E era seguido isso à risca. Havia um número de sacerdotes enorme em Israel, que se revezavam em turnos, descendente dos levitas. E eles, para você ter ideia, eram em torno de 7 mil sacerdotes. Então era uma grande organização religiosa. Essa é a verdade. Só que essa grande organização religiosa, ela vinha se corrompendo desde o tempo lá de Samuel, quando você vê o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, que os seus filhos não eram fiéis a Deus e ele fazia vista grossa. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. É só para você entender que levou muitos anos. A corrupção, ela entra aos poucos. Ela é uma ferrugem, ela vai corroendo sem pressa. Só que na época em que Jesus estava com o seu ministério terreno, a coisa estava escancarada, estava muito, muito gritante. E você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Então as pessoas, eu não sei se é do seu conhecimento, mas para os judeus só existe um templo, o templo em Jerusalém. Por exemplo, no nosso tempo agora, eles estão sem templo. Eles só têm um muro que se chama Muro das Lamentações. Por que lamentações? Porque eles lamentam o fato de estarem sem templo. Só sobrou um muro de arrimo, o resto foi tudo derrubado. Só que na época o templo estava vigente, estava de pé. Então eles vinham de terras distantes para adorar. E faziam isso, os mais perto, os que estavam mais próximos, vinham em todas as festas judaicas, 5 vezes ao ano, para ser mais preciso.
Mas os que estavam mais distantes, eles reservavam para a adoração no templo uma vez, uma festa. E essa festa era a Páscoa. Era a maior festa dos judeus, a Páscoa. Então, eles vinham na Páscoa e trazer o quê? As suas ofertas de sacrifício. Então, eles traziam seus animais, eles traziam seus dízimos das suas colheitas. E era uma viagem longa, sofrida, né? Custosa e cara. Mas eles faziam, de ano em ano, essa peregrinação, não importa em que país estivessem, e vinham até Jerusalém, no templo, para adorar. Só que chegando no templo, tinha todo um cerimonial. O cerimonial de quê? Primeira coisa, todos os judeus tinham que se purificar em banhos que a cultura falada, ou melhor dizendo, a lei falada, porque os judeus tinham a lei escrita em Levítico, mas também tinham a lei falada, a cultura falada. E eram muitos preceitos, e um deles era a purificação, era se banhar. Então, como os tanques de purificação que ficavam nesse pórtico, nesse pátio, não eram suficientes para tamanha demanda, eles acabavam indo e pagando para tanques externos de purificação. Vamos começar a entender onde estava a corrupção? De quem eram esses tanques? Tá, você já matou a charada. Eram dos sacerdotes e dos principais sacerdotes. Recentemente, a arqueologia descobriu a casa de Caifás, o sumo sacerdote da época. E não é curiosidade, não é espantoso, que lá descobriram o quê? Tanques e mais tanques. Porque ali era cobrado uma taxa para os irmãos judeus se purificarem. Começava por ali. Aí ele purificado, roupinha limpa, né, revigorado, ele estava pronto para entrar no templo. Aí ele entrava no pátio do templo, né, para dentro dos muros, e ali ele encontrava o quê? Havia lá um sacerdote cuja função era o quê? Avaliar o animal de sacrifício. E aí ele tinha que apresentar o cordeiro, que tinha toda uma qualificação. Aquele cordeiro tinha que ser sem defeito, né? Tinha que ser puro, limpo. E aí apresentava para esse sacerdote. Dentro desse sistema corrupto, a maioria desses animais eram rejeitadas. Dizia-se, olha, esse aqui não foi aceito. Sem explicação. Simplesmente não foi aceito. Ah, mas o que eu faço? Eu vim de lá, de 300 quilômetros daqui, de 500 quilômetros daqui, e eu quero adorar, eu quero apresentar uma oferta ao Senhor. E aí o sacerdote, ele orientava, e ele dizia assim, olha, ali no pórtico, eu vou explicar o que é pórtico, tem os comerciantes. Ali você pode comprar um animal e para apresentar para o seu sacrifício. Só que um detalhe, aquele animal rejeitado era pego, apreendido. Você entende isso? Era apreendido. Por quê? Porque esse animal apreendido, ele ia parar onde depois? Dentro do sistema corrupto. Dentro do pórtico para que os comerciantes de animais vendessem. Esse era o contexto que Jesus ele encarava quando o evangelho foi pregado. O que você faria? Mas era assim. E Jesus sabia que a ele tudo era revelado, ele sabia. Estou só dando esses toques para a gente ir para a leitura do texto. Aí, esse animal ia para lá,
aliás, esse servo, esse judeu, ia lá no pórtico. E o que era o pórtico? O pórtico vamos imaginar, galpões, só que assim, um rancho grande, com arcos assim, bem construído, feitos nos muros do templo, para guardar do tempo, ok? Ali ficavam quem? Os comerciantes de animais, que era autorizado pelo sumo sacerdote, pelos principais sacerdotes, a comercializar ali animais, desde cordeiros, pombas, para o sacrifício. E ali também haviam cambistas, que eu vou estar explicando o que são e por quê. Aí o servo, todo humilde, já purificado, ia até o comerciante e dizia: olha, eu quero adquirir esse animal, segundo a posse dele. Então um exemplo, um cordeiro, o outro, uma pomba, para apresentar em sacrifício. Aí quando ele ia pagar, como ele vinha de uma terra distante e vinha com dinheiro estrangeiro, quando ele ia pagar, o comerciante dizia: olha, espera aí, eu não posso receber esse dinheiro. Porque dentro desse sistema corrupto, haviam implantado um dinheiro próprio do templo. Um dinheiro de circulação somente no templo. As moedas tinham que ser aquelas. Então o sacerdote, o comerciante dizia: olha, mas o senhor pode ir ali nos cambistas e trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo. Eu estou falando no linguajar para você entender. Aí ele, então tá bom, eu vou trocar ali e já venho comprar. Aí ele ia no cambista. Chegava no cambista: olha, eu quero trocar para me poder comprar. Então, eu troco para você. São 6% o câmbio. E ali ele era explorado também. E voltava e comprava o animal com maior bondade, satisfação de ter viajado tanto, peregrinado, para apresentar um sacrifício a Deus. Você consegue entender por que Jesus lutou tanto contra os fariseus e os escribas? Por que ele lutou tanto, até de forma muitas vezes um tanto agressiva, até nas palavras, para combater a religiosidade? E aí, nesse contexto que eu contei tudo isso para você, para a gente poder chegar nessa leitura, que está em Marcos capítulo 11, verso 15 em diante. Diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, que é o Senhor Jesus, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Deixa eu só pegar aqui. Tinha posto um papelzinho. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam de um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Você entende que quando o evangelho foi pregado, isso que a gente lê comumente, havia um contexto social, havia um contexto na sociedade que Jesus estava vivendo. E ele veio romper os grilhões que prendiam aquele povo. Da mesma forma que hoje, quando o evangelho é recebido com fé por um homem ou uma mulher, a pessoa verdadeiramente ela é livre. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Hoje é a primeira parte dessa série Sociedade de Jesus. Tá joia? Eu agradeço
você que assistiu esse vídeo. Considere se inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações para você ficar a par dos vídeos novos. E vamos em frente, porque o nosso combate é esse, levar a verdade, ok? Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais.